E aí a galera do terceiro ano, que beleza, ó, terceirão, 10, né? Hoje são 3, é bem rápido, hein? 3 de setembro, e uma aula bem leve, né? Focando o romance de 30. O romance de 30 do modernismo, ele é muito rico, né? É um romance documental, de tensão social, de tensão política, não é partidária. É a condição humana, lógico, né? Então, o romance de 30 foi o auge, né? Principalmente porque o romance de 30, ele é conhecido assim como valeu, olha aí a galera toda chegando aí, terceirão, né? Se estiver apertado, depois assiste a aula novamente, hein? Isso é bom. Olha, o romance de 30 é o ápice, né? Da visão do escritor sobre os problemas sociais brasileiros. Principalmente, eles mapearam o Nordeste, né? Então, tem um romance de 30 do ciclo do Cacau, que eu já chamado é o grande nome, mas tem outros, hein? Eu me lembro que eu li Adonias Filho, né? Terra da Promissão, que é exatamente sobre essa questão do cacau. E aí tem outros escritores no campo da cana-de-açúcar, né? Olha aí, que vem desde o século XVII, os engenhos, né? E até hoje o Brasil continua sendo um dos maiores produtores do mundo em açúcar, né? Cachaça também, por aí vai. E tem o do ciclo da seca. Então, eles mapearam, né, o Nordeste, mostrando as dificuldades da vida, né, nesses ciclos sociais, né, essas classes sociais do Nordeste. Né, o latifundiário, o coronelismo, aquela coisa toda, o patriarcalismo. E aí eles refletiram o contexto econômico, circunstâncias assim, que nós, nordestinos, conhecemos muito bem. Valeu, então? Então, modernismo, intelecção de textos. A palavra intelecção, né, para alguns é nova, né? Que bom, dá uma olhadinha aí no oráculo aí, o Google, que você vê como ela é, essa palavra intelecção, ela é mais abrangente do que compreensão e interpretação. Valeu, que bom, hein? Vamos lá, terceirão, puxando aqui, para a gente trabalhar. Então, intelecção de textos do escritor José Lins do Rego, olha aí. E quando se fala em José Lins do Rego, Nordeste, Paraíba. Né? Grandes nomes da Paraíba. O Nordeste todo. Piauí também, lógico, né? Grandes escritores. Mas, especificamente, nós temos o Menino de Engenho, e Fogo Morto. Menino de Engenho, o ápice, né, dos engenhos em produção. Né? É muito curioso isso aí. E aí tem, né, nós vamos comentar texto do romance de maior sucesso de público, que é o Menino de Engenho, com fragmentos, né, o capítulo do ciclo da cana-de-açúcar. E aí destacar a tensão social, que vai mostrar a decadência dessa classe, né, de latifundiários da cana-de-açúcar, do romance Fogo Morto. E aí tem várias questões, né? Resolução de questões. Valeu, muito bem. Vamos lá, hein? Mas para isso é preciso a gente explicar o contexto, né? Para poder a gente chegar naquilo que mais interessa. Né? Então, a segunda geração do modernismo é a prosa, que a gente chama de ficção. Né? E são detalhes, palavras científicas que a gente começou a usar na primeira série. Né? E quem é o Machado de Assis? É um prosador, olha aí. É um ficcionista. Quem é o José Lins do Rego? Ele é um prosador, né, do ciclo da cana-de-açúcar, do misticismo também, do cangaço, mas ele ficou famoso mesmo, foi pelo ciclo da cana-de-açúcar.
Esse período vai de 1930 a 45. Então, as coisas começam a se manifestar, né? Em 1926, aconteceu um grande congresso em Recife, aí vem as consequências. Em 28, olha aí, Zé Américo, outro paraibano, publica um romance pequeno, bem curioso, né? A Bagaceira, que mostra esse lado terrível, né? As questões sociais do Nordeste, né? As pessoas aí sem assistência, né? e manipulados e oprimidos, né? Pelos latifundiários, o coronelismo, etc. Essa literatura é uma literatura de tensão, né? É uma ficção de tensão social e política nesse sentido, né? E aí, intertextualizando aqui com dois quadros de Portinari, um gigante, né, da pintura brasileira, que tem muitas pinceladas de surrealismo, né, sobre a questão da seca, o retirante, etc. Valeu? Que beleza! Esse romance de 30, ele também é conhecido por neorrealismo, ou seja, uma nova visão da realidade, né? E também esse período é chamado romance regionalista de 30, ou ainda romance de 30, contanto que esse 30 chama a atenção. Tá legal? É aí que a gente precisa compreender bem essas circunstâncias todas, de contexto, né? Acompanhar o relógio, a linha do tempo, porque o regionalismo já vem desde o romantismo, né? E foi um tema, foi lá no romantismo um tema genuinamente brasileiro, sem interferência de autores estrangeiros. Essas interferências estrangeiras a gente viu muito no romance urbano, romântico urbano, e romântico indianista, e romântico histórico. Mas no romance romântico regionalista, não. Porque a realidade regional brasileira é totalmente diferente da europeia. Então não teve essa influência, né? Foram manifestações bem genuínas, bem originais mesmo, né? Aí evoluiu do romantismo, avançou para o realismo naturalismo, virou o século, né? Com muitos escritores escrevendo em temas regionais, Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, Afonso Arinos, Coelho Neto, muita gente. Mas avançou mais ainda quando chegou nos anos de 1930, aí o pico subiu, né? Eles aprofundaram a análise psicológica e social. E evolui mais ainda, hein? Terceirão, as próximas aulas, olha, vamos chegar no ponto mais alto do regionalismo, que é Guimarães Rosa. Há uma obra imensa, magnífica, né? É o regionalismo universal, metafísico, de revolução na linguagem, né? É aí que a gente vai chegar. É perfeito, né? Que bom. Então vamos avançando aí para a gente compreender bem, né? Bom, nesse Congresso Regionalista do Recife, muita coisa foi discutida, né? Conversada, né? Isso foi em 1926. Olha o contexto, como é curioso, né? Então, um grupo imenso de intelectuais do Brasil, né? E de modo muito mais intenso do Nordeste, discutiu o Nordeste, né? E seus problemas, né? E aí vem alguns detalhes. Olha aí. Você está vendo logo aqui essas imagens aqui do cangaço, né? Olha um dos temas discutidos. O cangaço. Que era um problema sério, né? De violência rural, né? De mando e desmando, né? Isso vai indo e vai acabar até o final da década de 1930, né? Com a morte do bando mais famoso, né? Que é o do Lampião, né? Foi discutido também o coronelismo, né?
O coronelismo político, o latifundiário está acoplado a isso aqui. E acoplado ao coronelismo e cangaço tem o misticismo religioso, que é esse catolicismo bruto, né, das pessoas se mandarem quilômetros e quilômetros, né, centenas de quilômetros, para ir lá para o Juazeiro. Olha que coisa mais interessante, né? E Canindé, essas romarias, que ainda tem muito no Nordeste ainda, depois de tanto tempo, né? Então, tudo isso foi discutido lá em Recife, né? E as consequências, grandes obras que foram publicadas, né? Um dos maiores temas discutidos até hoje ainda é a seca. Ora, imagine, no Ceará tem um grupo que eles chamam de profetas da seca, né? Reúne aquelas pessoas das regiões para profetizar se vai ser um ano bom de chuva, se vai ser de seca, e por aí vai. Todo ano eles se reúnem lá em Fortaleza, né? Então, tudo isso foi discutido em 1926. A questão do cangaço ligada à violência social, a questão do coronelismo, o latifúndio. Mas tem um tema curioso, a corrupção. Mas como? A questão da seca, durante muitos anos, né, mais de um século, era chamada indústria da seca. O dinheiro vinha para poder acudir, ajudar o nordestino da seca, mas o dinheiro era desviado, né? A corrupção, isso foi discutido em Recife. Os contrastes sociais, né? O Estado não chega junto à pessoa que necessita, né? Nesses últimos 50 anos melhorou muito, né? Aí tem auxílio disso, auxílio daquilo, e tenta, né? E carro-pipa ainda hoje. Imagine que coisa curiosa, né? Então são os contrastes da vida no Nordeste, né? É uma curiosidade. Ou seja, o que foi mesmo o Congresso Regionalista do Recife? Bom, ele foi totalmente voltado para o homem, né? O homem nordestino, né? Focou o homem nordestino. Sua vida, família, sofrimento, falta de terra, escola, saúde, mil coisas, né? Então, tudo isso foi discutido. E aí despertou, né? José Américo de Almeida, um político paraibano e escritor, né, lançou o livro dele, A Bagaceira, né? E é um título muito interessante, porque só a palavra já é uma metáfora, né? E essa palavra bagaceira, ela tem muitas possibilidades, né, de intelecção. No caso do romance, é mostrando que as vidas dessas criaturas, né, se movimentando no Nordeste, passando fome e tudo, são vidas em bagaço, né? Então a metáfora é perfeita nesse sentido aí, né? Eu li o romance com todo cuidado, né? Não é aquela grande obra, porque ele despertou, ele publicou o livro, né? Mas em 30 Raquel de Queiroz chegou com um livro maravilhoso, ou 15. E aí depois muitas publicações, né? Incluindo os romances famosos, como por exemplo Vidas Secas, olha aí. Olha o título, Vidas Secas. Aí é o ponto máximo, porque aí o autor, os autores de 30, eles avançaram com o tema do regionalismo, mas com uma percepção diferente. É um aprofundamento psicológico, né? Então a linguagem é diferente. E aí que documenta e questiona os problemas sociais do Nordeste, sociais e políticos, né? Mas aí, em 33, né, um intelectual muito famoso aqui de Pernambuco, Gilberto Freire, né, publica uma enciclopédia, uma obra imensa, chamada Casa Grande e Senzala. Olha esse binômio, essa antítese, ela é muito profunda, porque analisa o Nordeste, a formação do Nordeste, do ponto de vista humano, né,
natureza, geografia, economia, né? E a questão racial, né? A miscigenação. Olha o título, Casa Grande e Senzala, né? A Casa Grande dos engenhos, do latifundiário, dos fazendeiros, né? Dos senhores de engenho, e a senzala. Então você tem a grandeza da Casa Grande e a miséria da senzala. Então ele analisa o Nordeste todo, nessa obra imensa, né, de 33. É tanto que em 2013, olha aí a quantidade de anos, né, um ano batido, seus 80 anos batido, né, lançaram uma obra lindíssima, né, de comemoração, né. E eu adquiri a obra, lógico, né, o professor de literatura precisa estar se movimentando. Esse período inteiro, né, aqui, ó, esse período todo, ele é conhecido como da Era Vargas, que foi um governo único, imagine, 15 anos, né, de um governo único, uma coisa absurda, né. E também foi um período tenebroso para a humanidade, que foi o da Segunda Guerra Mundial. Olha, Terceirão, dominando bem o contexto, aí você tem ideia da produção artística, né? Que ótimo. E eu trouxe logo aqui uma questão para a gente compreender melhor, né? A respeito do romance neorrealista, né? Da segunda geração do modernismo, que é o romance regionalista de 30. E o nome nosso aqui, né, nós vamos destacar, mas esse conjunto de autores, que a gente citou, Graciliano, Raquel, Lins do Rego, Jorge Amado, e os outros também, não é? Eles evitaram nas obras deles, evitaram descrição dos ambientes, costumes, aquela coisa muito superficial, né? Eles afastaram-se, evitaram e afastaram-se, né, dessa abordagem pitoresca da região, ou seja, o regionalismo evoluiu. E agora, como é que fica o regionalismo? Eles fizeram o quê? Né? Trabalharam a questão psicológica, social, né? Lógico, né? Então está aqui a resposta bem aqui na letra D, ó. Aprofundar as implicações psicológicas, sociais, morais, dos dramas, né, dessas criaturas. Né? Daí, o segredo é esse. Essa é a distinção básica, fundamental, entre o regionalismo dos anos de 1930, do modernismo, em relação ao passado. Significa dizer que o tema do regionalismo foi evoluindo, avançando, né? E adquirindo mais estrutura, né, que provoca essa diferença principal. Valeu, Terceirão? E então? Mais outra, para a gente confirmar tudo. O romance regionalista, nordestino, que recebe também, né, outra designação, que é neorrealismo. Isso é perfeito. Está aí. Neorrealista. Já está dizendo, uma nova forma de ver a realidade nordestina, né? Isso deve-se a quê? Tá fácil, bem simples para a gente entender. Ou seja, uma visão mais realista, né? Crítica dessas relações, né? De classes, né? O vaqueiro, o latifúndio, o coronel, vai indo, né? Que estrutura a sociedade do Nordeste. Isso é muito visível, muito claro. A letra B responde isso muito bem. Né? O aluno da terceira série precisa ficar bem esperto, bem ligado, porque para compreender essa evolução do regionalismo lá do romantismo até chegar no modernismo. Isso foi o maior desafio da literatura brasileira,
porque nós somos um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, um absurdo, com 5 regiões imensas. Cada região tem suas manifestações culturais, humanas, físicas, né? E aí é preciso a gente... E a partir de 30 houve esse voltar-se para o Nordeste, né? E foi o que foi feito. A partir do Congresso Regionalista do Recife, em 1926. Ok aí, terceirão? Que bom. Dá uma olhadinha na questão. E então, vamos em frente, hein? Aqui, olha o José aí. O José Lins do Rego. Família Lins e família Rego, né? Se espalharam rapidamente pelo Brasil, né? Nós temos Rego aqui no Piauí, região de Oeiras, né? Lins não tem muito, né? Ficou mais para a parte de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, por ali, né? Eu sou muito ligado a essa questão dos sobrenomes, que lá em Portugal são um pouco mais de 100 sobrenomes que se espalharam pelo mundo e se misturaram, né? Pode observar o seu sobrenome. Você tem 2, 3 sobrenomes, né, colado no pré-nome, né? É assim, os portugueses amarravam o lado da mãe e amarravam o lado do pai. Esses portugueses são demais. Só existe isso no mundo, só os portugueses, né? Amarra o lado da mamãe, que é primeiro, porque a mamãe tem prioridade. E aí amarra o lado do papai também. É incrível, né? Eu acho isso de uma beleza, né? de uma força histórica extraordinária, né? Pode ver aí, terceirão, o seu sobrenome. Seu nome e sobrenome, para você ver como é interessante. Às vezes o orgulho das famílias era tão grande que o sobrenome, só o sobrenome eram 10 palavras, é uma coisa impressionante, né? Aí você tem um nome, por exemplo, você tem Joana, aí vem os sobrenomes, às vezes tem até 4 sobrenomes, reunindo tudo que é família de um lado e do outro. É uma coisa muito interessante, riquíssima, né? de intenções. É por isso que o seu nome completo talvez seja o texto mais poderoso em intertextualidade. Você não esgota nunca. Ah, o Carvalho, vamos atrás de saber desse Carvalho aqui. O Leite, mas que coisa, não é? O Nogueira, uma árvore poderosa, aquela coisa toda. Então você não esgota o seu nome, né? Não adianta. É algo que não tem fim. O que a gente vê em Zé Lins do Rego é o ciclo da cana-de-açúcar, um ciclo muito rico. Faltou o hífen aqui, galera. Tem um hífen. Foi meu dedinho que escapuliu aqui e não botou. E nós vamos focar bem aqui no auge dos engenhos, né? O hífen dessa reforma ortográfica é o mais complicado para ser usado. Mas se você se lembrar que tudo ligado à botânica, essas coisas todas, tem hífen. Então, cana-de-açúcar, hífen, lógico, né? Então, você tem Menino de Engenho, um livro lindíssimo, nossa, de uma beleza. Ele é de 32. José Lins do Rego, da Paraíba, olha aí. Ah, andei muito ali pela Paraíba, João Pessoa. Logo, João Pessoa tem muito parecido com Teresina, né? Só porque tem praia, lógico, essa é a diferença principal, né? Mas uma cidade assim muito próxima do que somos aqui, né? Ele escreveu essa trilogia famosíssima e criou o personagem Carlos de Melo para narrar a trilogia, né? Essa trilogia, leu o Menino de Engenho, quase que você fica na obrigação de ler doidinho. E fica na obrigação de ler Banguê. Mas o que é Banguê? Ah, Banguê é um museu a céu aberto aí, no meio dos canaviais.
engenhos velhos, que no passado era puxado a bois, juntas de bois, né? Então abandona porque chegaram as usinas, então chama-se Bangui. E aqui ele estudando no colégio interno, doidinho. Ah, me lembrei de uma coisa, professor, quer dizer que tem alguma coisa a ver com o Romance o Ateneu, que é colégio interno? Claro que tem. Olha aí, se fosse fazer um TCC de literatura comparada, você tem o Ateneu e tem o doidinho, né? Isso mais ou menos uns 40 anos depois, né? Até mais, né? Mas nessa faixa aí. Então a intertextualidade é muito forte. Aliás, não existe literatura sem intertextualidade, porque a literatura ela dialoga consigo mesma, né? Ou melhor dizendo, a literatura vem da literatura, só depende do leitor. Daí a necessidade que o terceiro ano tem de tomar cuidado, né? Porque originalidade é o mínimo na obra. Então, ela é feita com outras obras. Então, as 3 narrativas aí são em primeira pessoa. E depois ele escreveu muitas outras coisas, né? Tentou escrever sobre o misticismo e cangaço, mas não foi aquele nível, né? É tanto que ele não é tão lembrado por isso. Ele é mais lembrado pelo lado do ciclo da cana-de-açúcar. Aí ele é bom demais até, né? Um belo escritor, né? Pois olha, terceirão, que beleza. Neste sábado, né? Estamos aí juntos. Sem preguiça, ninguém aqui tem preguiça. As nossas intérpretes de Libras, sem preguiça, estamos trabalhando, né? E o professor esse que não tem preguiça. Pronto, né? Olha, a gente está fazendo um esforçozinho, né? Então, vê a decadência do nosso diretor de TV ali também, sem preguiça. Ele só chegou atrasado alguns minutinhos, mas não é problema não, né? A decadência dos senhores de engenho. Ei, gente, pelo amor de Deus. Esse Nordeste já foi orgulhoso na Casa Grande, os sobrenomes, aquela coisa toda, né? Então, no grande livro de Sociologia do Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, aí você vai compreender bem melhor a nossa gênese nordestina, né? Aí ele cria personagens populares, né? Como o mestre Zé Amaro, coitado, que vê o fim da profissão dele, que ele trabalha artesanato popular de couro, né? Fazendo gibão, celas, essas coisas todas, né? E de repente ele começa a perceber que na feira das cidadezinhas e tudo, já agora chegou o produto de maneira industrializada e que ele não tem mais serventia nenhuma, não é? É uma personagem maravilhosa. Mas a personagem que mais chamou a atenção, né, do grupão das personagens dele, é o lado político. A visão liberal do escritor, num personagem louco, coitado, chamado Capitão Vitorino. Isso é muito interessante, né? Isso da obra-prima dele, Fogo Morto, porque nós vamos escolher daqui a pouquinho um texto, né, um capítulo inteiro, de Menino de Engenho, que é a obra, é o espetáculo, né, da obra dele, né? É a infância nos engenhos. Oh, infância maravilhosa, imagine, né? Então a linguagem dele, né, primeiro é baseada na própria história dele, que ele é filho de senhores de engenho. Olha aí, olha a gênese, né? Então ele junta tudo isso aí na obra dele e conjuga denúncia social, documento, né, com qualidade literária, né? Ele é um memorialista da infância e da juventude, dos engenhos, né? Memorialismo, olha que expressão curiosa, né? Porque o Carlos de Mello, que é o narrador, é o alter ego dele, representa a si próprio, né? E aí ele registra a decadência dessa classe, dos
senhores de engenho, né? E a ascensão de uma outra classe, que é a dos usineiros. Ele tem um livro, Usina, mas não pegou legal, né? Por exemplo, um escritor que publica 12 livros, você não vai achar que os 12 livros são obra-prima, nada disso, né? Dali você escolhe um, dois, não é nem que a gente escolha, é tempo e crítica, né? Mas há aqueles que é grande em todos os livros, né? Aí tem esse lado curioso também, depende do escritor, lógico, né? Você imagine todas as tragédias de Shakespeare, são maravilhosas. Você imagine o grande romance do Guimarães Rosa e todos os contos dele, maravilhosos, são de altíssimo nível, né? Mas há outros que não mantém, né? É o caso do Lins do Rego. Escreveu a obra-prima dele, Fogo Morto, aí tem outras obras, como Menino de Engenho. Aí você já começa a perceber que ele não mantém a performance, né? Mais ou menos assim. Um compositor da MPB que compõe 100 textos, você não vai achar que os 100 textos têm a mesma qualidade. Não tem sentido, né? É algo absurdo, né? Todas as composições de Chico Buarque são grandes. Não, tem momentos que ele dá uma mancadinha dele também, né? A questão de qualidade, né? Valeu aí, terceirão? Vamos que vamos, né? Aqui. Então eu trouxe o capítulo 31. Né? Ele numera em romano, né? 31. Que é o nosso fio, nossa linha histórica é o romano, e não o arábico, lógico, né? Então, eu botei bem verdinho aqui o Menino de Engenho. É cana, galera. É a palha da cana verde, as plantações é a coisa mais linda para os olhos, né? Você imagine 200, 300, 500 hectares de plantação de cana. Minha nossa, aí é algo belíssimo, né? Então, a literatura tem esse poder fascinante de puxar o leitor para dentro do texto. A linguagem é um organismo vivo, hein? Puxa para dentro do texto. Olha a intérprete. Olha Libras. Que linguagem, que comunicação maravilhosa, né? Se você pensa que não tem como aprender, enganou-se. Olha aí. Eu vivo fora, não tem sentido, eu não consigo. Consegue, está aí. Mais uma possibilidade para o humano, né? O moleque chegou gritando: o Partido da Paciência está pegando fogo! E pegou fogo. O bicho pegou aqui, hein? Partido é o eito da cana lá. E lá todos têm um nome, né? Aqueles setores todos têm nome, né? Da paciência. Olha que palavra, né? O Partido da Paciência. Tudo isso é invenção dos portugueses. Os portugueses, no século XVII, criaram a primeira linha de montagem da história da humanidade. Preparo da terra, plantação da cana, colheita, fabrico do açúcar, transporte e venda. Linha de montagem perfeita. Olha, esses portugueses foram demais, né, na construção do Brasil. E aí herdamos tudo isso e ainda não estamos sabendo bem como é que a gente faz, né? Mas estamos aprendendo. Tinha sido faísca de trem. Faísca de trem, que beleza, né? É uma coisa acidental, né? Podia ter caído dentro do riacho, não caiu. Caiu no canavial. E aí o bicho pega, viu? E aí o povo todo correu, né, para lá, com enxada, foice, pedaço de pau, via-se o fumacê do outro lado do rio. Cuidado com este rio, hein? Tomando o céu todo. Você vê a linguagem, né, a visão do menino, né, do narrador, né? O povo todo, né? E aí o céu todo, né? Mande chamar o pessoal do eito, gritava meu avô. Eito, é onde estão cortando cana.
Meu avô. O avô aí é o dono do engenho, né? É o senhor de engenho, né? Então ele, Lins do Rego, como filho de senhor de engenho, e esse senhor de engenho, filho de outro senhor de engenho, leva-nos para o século XVII. Olha, tá bom, né? Com um pouco mais chegavam os cabras. Isso aqui é uma expressão bem nordestina, né? Eu acho que não sei se ainda estou usando não, né? Mas a galera que está aí assistindo a aula, por este Nordestão todo, este Piauí todo, do sertão e tudo, né? Os cabras em disparada para os lados do partido. O partido é lá onde está pegando fogo, hein? O da paciência. O fogo ganhava o canavial com uma violência danada. Opa! Você vê que ele vai pontuando o texto dele, né? Com expressões nordestinas, do cotidiano, do sertão e tudo mais, né? E das terras de Massapê, que são terras próprias para o cultivo da cana-de-açúcar. As folhas de cana estalavam como taboca, queimando, parecia tiroteio de verdade. Corta o fogo no riacho do meio! Alguém gritou, hein? Alguém esperto aí gritou, olha, se cortar lá, aquele riacho do meio lá, vai parar o fogo. Riacho do meio. Olha que fogo em cana, eu vou te contar, hein? Só o cheiro, aí vamos fazer uma ironia, vale a pena, né? Aqui era o único jeito de atalhar o incêndio para salvar o resto do partido. Meter a enxada, foice no riacho, claro, nos aceiros, né? Nas margens, né? Que cortava o canavial, abrindo aceiros de lado a lado. Aí vem um corte interessante, que é o lado social, né? A casa de palha do Negro Damião, o fogo comeu no instante. Olha a casa de palha dele, do Negro Damião, olha o fator histórico. Casinha de palha, do Negro Damião. Olha como o escritor é esperto. Ele já coloca um dos grandes temas da vida brasileira, né? A questão do trabalho escravo, né? Que não era mais, porque aqui é os anos 30. Mas tem um detalhe, a lembrança, é memorialismo. Né? Nem tiveram tempo de tirar os trastes. Ah, isso aqui meus pais usaram muito, nossos vozinhos e vozinha. Os trastes, tira esses trastes daqui. Né? É exatamente isso aí. O vento soprava sacudindo faíscas à distância. 1000 línguas, né? Olha aí a hipérbole, né? 1000 línguas de fogo devoravam as canas maduras, com uma fome canina. Né? Expressão bem nordestina também, né? E o vento insuflando este apetite diabólico com um sopro que não parava. Mas os cabos do eito, né? Estava ali para conter aquela fúria. E o meu tio Juca, opa, aqui vem, né, o herói, né, dele, do menino, né, o tio Juca. Não é o meu avô. O avô era só o dono de tudo. Mas o tio Juca está ali, né, no meio deles. As enxadas tinham do Massapê. Eu vou circular o Massapê porque o terceirão a gente aprende assim, com a literatura. Ó. Sem literatura fica difícil para você aprender as coisas. Massapê é a região de terras assim mais escura e muito barro, né, que é para manter, sustentar a água. É a terra própria, né, para o cultivo da cana-de-açúcar. Não é o sertão, lógico. São terras de Massapê. Está aí. As foices cantavam nas touceiras de cana. Olha que prosopopeia interessante, né? Abrindo os aceiros para esbarrar a carreira das chamas, né? E davam no fogo com galha de mato verde, gritando como se estivesse numa batalha corpo a corpo mesmo, né? A coisa é braba, né? E o texto continua, trouxe o capítulo 31 completo, né?
Ficávamos de longe, ficávamos, olha aí, está no plural. Narrativa em primeira pessoa, no plural, nesse momento aí, ficávamos, né? Os meninos, né? Porque ele ainda é um menino, Carlos de Mello, né? Vendo e ouvindo as manobras e o rumor do combate. Os meus olhos choravam com a fumaça, e o cheiro de mel, de cana, queimada, recendia no ar. Mas essa sinestesia linda. E o cheiro de mel, olha aí, o olfato, né? Mas tem a parte visual, lógico, né? Descia gente das cátinas. Tá no ar? Ô, beleza. Meu terceirão tá doido para ver o desfecho disso aqui. Estamos todo mundo animado aqui, né? Estamos correndo da Caatinga para o Massapê, para um adjutório, né? E com escurecer, isso, imagine, do combate aí o dia todo, né? E com escurecer o fogo era mais vermelho, né? Agora as chamas subiam mais para o alto, porque o vento abrandava. Interessante. Os cabas pisavam por cima das brasas, chamuscavam os cabelos, nessa luta braço a braço com um inimigo que não se rendia. Olha a casa de Zé Passarinho pegando fogo. Já são duas casas pegando fogo, né? A do Damião e a do Zé Passarinho. Olha que coisa, né? É uma linguagem mostrando a grandeza dos engenhos, né? E aí ele vai escrevendo a trilogia até chegar no Fogo Morto, que é exatamente a decadência, né? Os engenhos sendo substituídos por usinas, né? É o que a gente vê atualmente, né? Usinas cada vez mais próprias para a produção do açúcar. Nós somos os maiores produtores do mundo em açúcar. Isso vem desde o século XVII. Olha aí os portugueses, né, que montaram a primeira linha, né, de venda, de distribuição, transporte. É como uma linha de montagem de um carro, né? Os portugueses fizeram isso pela primeira vez no mundo, e foi aqui na colônia, né? Século XVII. Impressionante. E está aqui, né? Estamos quase chegando no final do texto. Zé Guedes correu para dentro das chamas. Isso na casa do Zé Passarinho, né? Voltou com a velha Naninha, né? Naninha, bem nordestina isso aqui. Entrevada nos braços, né? Sacudindo no chão como um saco de açúcar. Ataca o fogo, gritava meu tio. Olha aí o tio, Juca, de panavoeiro na mão, né? Um facão imenso, né? E ele no comando, né? Imagine que cena interessante, né? A riqueza da cena, né? Da movimentação humana, né? E a natureza, né? O meu tio Juca crescia para mim. Olha aí o herói, né? Neste arranco de coragem com seus cabras. Estava metido com ele no mesmo perigo, no mesmo aperreio. Era o comandante, não é? Vinha chegando morador de Maravalha. Né? Você vê como o incêndio era imenso, né? E da região de Taipu. Não é Itaipu, é Taipu. É nome indígena. E era para mais de 500 homens. Que coisa, não é? Você vê o tamanho dessa plantação. É uma coisa absurda. E já tinha muita gente combatendo. E vieram mais 500 homens. É uma coisa sem tamanho. Não passaria mais do riacho. Pronto, o riacho é a medida certa. Porque já estavam
trabalhando nos aceiros, nas margens do riacho, para o fogo não passar para o outro lado, né? E gente com galho nas mãos para esperar o avanço, né? Isso é uma estratégia muito interessante, não é? É uma estratégia de trabalho. E a galera toda aí, o terceirão, né? O Felipe, a Rosana, todo mundo aí, vamos lá, hein? Sábado é dia de trabalho, hein? Vamos que vamos, né? E atenção, o vento abandonar o aliado no campo da luta. Olha que conjugação interessante, vento e fogo, né? É uma combinação bem explosiva, né? Mas se não tem vento, o fogo, opa! E só se via gente de pé queimado, de cara tisnada, de olhos vermelhos, de roupas em tiras, e o Zé Guedes com os peitos em chaga, né? Em chaga viva. E o pritum do canavial fumaçando. É preciso deixar a gente nos aceiros a noite toda. Que Nordeste, né? No engenho, o meu avô, opa, né, que é o dono, né, botava juca, remédio, né, nos feridos. Opa! E a destilação, atenção, cachaça, né? Se abria aquele setor lá do fabrico da cachaça, estava lá nos tonéis, né? Se abria para uma bicada, né? Para tomar uma depois dessa batalha toda, né? Boca de fogo podia fazer mal, né? Expressão nordestina dos engenhos, né? E o Eite esperava por eles de manhã. Ou seja, não para, né? É a luta de sempre, né? Opa, e o Fábio também por aqui, olha aí, olha o engenho aí. São 4 juntas de bois, né? Então você tem aí 8 bois rodando essa moenda noite e dia, fabricando açúcar e cachaça. Eita, Nordeste imenso, rico, poderoso, né? E aí vem as questões agora, né? Depreende-se desse capítulo, né? Um fragmento é um capítulo, né? Que a causa do incêndio, meu amigo, a causa foi uma faísca, né? Esse é o problema, foi uma faísca acidental, né? Caiu logo no partido da paciência, aí o bicho pegou, né? Aí é que está o problema, né? E tem mais. A ambiência nordestina, ou seja, palavras que estão dentro desse contexto do Nordeste, né? Qual é que está específica? Falar em Nordeste, nos engenhos, né? Então você tem exatamente isso aí, né? Jucá, remédio só do Nordeste mesmo. Caatinga é só Nordeste. Canavial é Nordeste. Engenho é Nordeste. É do Nordeste que se espalhou pelo Brasil todo, né? Mas mesmo assim ainda temos ainda quase que essa hegemonia dos engenhos, né? E tem mais, né? As metáforas, né? Do mesmo campo semântico do parágrafo da casa de palha, né? É bonita a cena, né? Que mostra a fúria do fogo por conta do vento, né? Mais vento, mais fogo, mais fúria, mais destruição. Beleza, não é? Terceirão, isso é ótimo, hein? Lins do Rego, romance de 30. Um grande momento da literatura brasileira, né? Nós temos grandes momentos. Não é uma literatura inteira, assim como a dos americanos, dos Estados, da Inglaterra, da França, Alemanha. Mas temos momentos de altíssimo nível, né? Valeu, pois vamos lá, hein? E aí, desse conjunto de autores do Nordeste, eu não podia deixar de fora a grande dama, né, da literatura brasileira, a primeira mulher que chegou à Academia Brasileira de Letras, né? Raquel de Queiroz, né? Morreu recente, né?
nasceu em 1910 e foi a óbito em 2003. Viveu bem para danar aí. Mulher de muitos prêmios, muito famosa, né? Os cearenses cuidam muito bem dela, né? Ela, José de Alencar, seus filhos ilustres, né? E o Piauí também está começando a dar passos decisivos para cuidar de seus filhos ilustres, né? Valeu? Romancista, contista, cronista, uma beleza de escritora, maravilhosa. Autora do 15, que é a seca de 1915. Ela tinha o quê? 5 anos, né? Pois ela rememora isso. E aí, em 92, ela publicou uma obra magistral, mostrando a mulher nordestina, a mulher que manda, né? Que comanda, a mulher que não tem sombra para ela, né? E isso ela já começa a mostrar no 15. E aí no Memorial de Maria Moura, que foi filmado e tal, né? É uma grande obra, né? Uma epopeia, o Memorial de Maria Moura. Porque a ideia de epopeia, desde os gregos, é que epopeia é feita por um herói masculino, né? Invencível, belo, etc. Não, e mulher. Maria Moura está aí. É uma epopeia em que uma mulher, né? A personagem é grande, forte, né? O 15 é uma obra curiosa, porque conta a história do vaqueiro, né? E a visão da mulher, Conceição. Então, o protagonismo é mulher, né? E é uma professora. No fundo, a Conceição é um filamento autobiográfico da própria Raquel, né? Que está aqui com o 15, nessa arte aqui, de um designer, né? Aqui, ó. Nós temos aí a Raquel, o R, o 15, né? E o Q de Queiroz, né? Aí, aqui o Chico Bento, que é o vaqueiro, precisa se deslocar com a família toda. Uma seca terrível, que lembra a seca de 77, que é de 1877. Mas aí o fundamento maior aqui é a corrupção do sujeito que tem as passagens na mão, para entregar para os retirantes, ele vende as passagens. Isso aqui é a corrupção da seca. Isso escrito por uma menina de seus 17 anos, mais ou menos, e publicado quando ela tinha 20 anos. É uma obra magnífica, né? Perfeita. Então, dá esse detalhe, terceirão, em que o sujeito responsável para botar essas criaturas no trem vende as passagens. Olha, mas isso é de uma ignomínia, né? De uma safadeza danada, né? E aí está aqui. Então ele fica injuriado e o preposto, que é o representante do governo, né, está vendendo as passagens sem vergonha aqui do Matias Paruara. Mas alguém adverte, olha, o Zacarias lá da loja diz, olha, presta atenção, né? Não é bem assim. É que o preposto do governo é que é o sem vergonha, o ratoíno. Olha que coisa, né? Ela bota reticência. Ratoíno. Porque tem esse mito do roubo, do furto, da corrupção, é coisa de rato, né? Que vai à noite e tira, né? Então ele vende as passagens. Né? É um texto perfeito nesse sentido. A Raquel deu um show, né? Aí tem olha aqui. Aí o vaqueiro vai entender. Mas que coisa, né? E aí o Chico Bento cuspiu. Esse cuspir aqui é de uma simbologia muito curiosa. Além de cuspir, ele diz, cambada ladrona. É uma coisa terrível, né? Como ela captou bem o sentido disso, né? Pois vamos lá. Opa! Nós temos aí, né, o fragmento do romance, o número 77, né? São duas secas que o romance traz, né? A seca de 1915, que dá o título 15, né? Mas ela remonta a outra seca, que é de 877, né? Interessante isso. Então, se refere a anos na letra C, né, desse ciclo da seca do Nordeste, né?
Então é preciso a gente prestar atenção nessa situação aí, tá bom? Então a letra C responde isso muito bem, né? Ótimo. Tem mais, hein? Bom, os escritores do modernismo, aliás, de todos os tempos, mas no modernismo isso aprofundou muito. Eles usam muita ironia, né, como uma forma inteligente de denunciar, né, de documentar. Né. É algo amargo? Sim. A ironia, em geral, ela vem um pouco amarga. Né. Tem aquelas mais explícitas, né? E aqui tem esse momento de ironia explícita, quando o Chico Bento diz assim, o narrador em terceira pessoa, só ele, esse só aqui que é o curioso, a mulher, a cunhada, só que são 3, mais 5 filhos. Né? É o Bolsa Família aqui, para poder ajudar nesse deslocamento, né? Porque, sinceramente, é uma pancada. Né? Não é fácil. Né? É algo extraordinário aqui. Né? E estamos quase chegando ao fim desse encontro, né, de revisão, comentários. Né? Estamos repetindo muitas coisas, porque quem estuda tem que ter essa estratégia da repetição. Né? Ninguém aqui é um gênio de tal maneira que viu uma vez e já aprendeu para o resto da vida. Claro que não. Né? Repetir é o segredo para aprender de vez. Né? E tem mais. Estamos fechando. Olha aí. A expressão usada pelo Chico Bento, né? Esse magote de menino. Oi, minha gente, magote. Eita, Nordeste. Vaqueiro, né? Um magote de menino. Então, é interessante isso aí, né? Esse linguajar do cotidiano do vaqueiro, né? Magote. Né? Então, a letra C responde isso com muita competência, né? Muito apropriado, né? Valeu, terceirão. Então, bom estarmos juntos neste sábado pela manhã. Olha, e até a próxima aula. Tchau, tchau.